Bom dia a todos. Vamos iniciar um outro evento Responde aqui para falarmos do tema social. Nessa sala, estaremos abordando as ações relacionadas à linha de produto Proteus. Agora em junho nós teremos o maior evento da TOTUS, que é o Universo TOTUS. Ele se realiza normalmente aqui em São Paulo. Serão 2 dias de eventos, dia 25 e 26. Todos estão convidados, venham participar conosco. Meu nome, para quem não me conhece, é Elisângela Damasco. Eu coordeno o time de consultoria de segmentos aqui pela unidade da Matriz. Acompanho alguns grupos de trabalho junto ao governo. A TOTUS está presente em diversos grupos. E eu sou formada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito Previdenciário e do Trabalho. Os eventos Responde, para quem nunca participou conosco, são divididos em 2 frentes. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de conceito, do que está acontecendo, do que vem pela frente no e-social. Na sequência, a linha de produto Proteus vai apresentar um pouco sobre a entrega. Nós estamos focando bastante nos eventos de SST. E aí, no final, a gente deixa para dúvidas. Lembrando que os microfones de vocês ficam fechados do início ao fim desta apresentação. E vocês podem, mesmo durante as apresentações, já coloquem as suas dúvidas na parte de perguntas. Nós temos algumas pessoas que vão auxiliar aqui na resolução e nas dúvidas de vocês. Só para a gente relembrar, porque começar do nada também é bem complicado, E-Social instituído pelo decreto de 2014, né? Ele é o que vai unificar todas as entregas, inclusive de segurança e saúde. Hoje a gente ainda tem um cenário onde o empregador faz diversas entregas a diversos órgãos com diversas informações e datas distintas, e a proposta do E-Social é exatamente trazer toda a movimentação para um único meio de prestação e por lá eles distribuem para todos os entes do governo. Isso daqui vocês vão ver, a gente vai comentar agora durante a apresentação, algumas coisas já se mudaram, algumas figuras já se moveram de caminho. E como eu comentei, a TOTUS participa dos grupos junto ao governo, desde as empresas piloto ao confederativo. Nós temos atuado bastante em testes, em homologações, em grupos do SST, REINF. Esses grupos eles têm algumas movimentações. Tá? Durante agora o mês de maio, início do mês de junho, houve um reflexo bastante alto pelas mídias no que diz respeito à continuidade do e-social ou não. O que é importante que vocês saibam, até mesmo esses grupos não houveram novas convocações. A última reunião que nós estivemos pelo GT Confederativo realizou-se no mês de maio, no final de maio, e a TOTUS esteve presente também em reuniões com secretários, secretária do Trabalho, secretária da Economia, a fim de explicar o projeto e-social. Eu vou falar um pouquinho mais dessas nossas atividades, das nossas ações, um pouco mais adiante. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, o próprio governo, através do Maia e do José, do Luiz Medeiros, do José Maia e do Luiz Medeiros, promoveram essa semana um evento, né, um webinar ao vivo. Este webinar foi gravado e está disponível, é público. Né? Neste webinar é um pouco da visão das pastas do trabalho, da Inspeção e Secretaria do Trabalho e da Previdência, no que diz respeito à continuidade do e-social. Né? É um conteúdo bastante elucidativo, não tem novos prazos, então não entrem com a expectativa de que o governo, neste webinar, já que era um webinar do governo, se manifestou no sentido de que os prazos novos são tais. Isso não acontece. Tá? Assim como o governo, a TOTUS também só realmente identifica e passa a informação de novos prazos com a publicação de uma portaria, e isso ainda não aconteceu. Tá? Então, é fato que nós teremos algumas movimentações de cronograma de SST, teremos também movimentações de simplificação do e-social, tá? E aí a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Eu recomendo quem não teve a oportunidade de participar ou de escutar este webinar, ele também não era aberto para dúvidas, era mais uma manifestação da pasta do trabalho, da Inspeção e Secretaria do Trabalho, ao todo o burburinho que estava acontecendo nas 2 semanas anteriores. Estrutura do e-social não se mudou até o momento, tá? Nós estamos ainda, continuamos
com o E-Social, enviando os dados, recepcionando pelos 5 órgãos. Reinf complementa os dados que são arrecadações previdenciárias e cai lá na DCTF Web. E fundo de garantia tem um item apartado. Esse sim nós já temos sinais de modificações com novas portarias que foram publicadas e eu vou explicar um pouquinho. Como eu comentei, cronograma do E-Social até este presente momento se mantém inalterado. Tá? Então, nós continuamos com os 4 grupos para entrega do E-Social. Dentro desses 4 grupos, nós temos o faseamento, que, em via de regra, o evento SST é a última fase deste grande implantação. Então, dessas empresas do primeiro grupo que iniciaram em 2018, nós temos aí uma publicação que a partir de julho entram os eventos de SST. Faseamento não se alterou nada. Primeiro grupo já fez em de tabelas, não periódicos, já substituiu a GPS pela DCTF Web e o novo fundo de garantia, o prazo atualmente agosto de 2019. Eventos de SST ainda em julho de 19. Empresas do segundo grupo, que são faturamentos inferiores a 78 milhões até 4,8, já iniciaram eventos de tabelas, não periódicos e periódicos. A partir da competência abril, também já fizeram a substituição da GPS pela DCTF Web. Previsto fundo de garantia para novembro e janeiro para SST. Empresas do terceiro grupo, que são as do Simples Nacional, empresas de pequeno porte, todas elas já iniciaram também. Envio de tabelas, envio de não periódicos e periódicos vão iniciar o próximo mês. Então, é essas empresas que vão iniciar agora em julho, muita atenção no envio da folha. Tá? Nós temos webinars anteriores que nós falamos diversos momentos, com diversas apresentações de produto, com caso prático. Vale a pena resgatar os materiais que nós já passamos. Substituição da GFIP para o terceiro grupo em outubro e SST julho. Quarto e grande último grupo vai ser órgãos públicos, autarquias, administração direta e indireta. Elas iniciam qualquer movimentação a partir de 2020. E aqui eu já trago algumas informações. Essa circular da Caixa, que é a 843, está grifada aí em negrito, inclusive, porque ela foi a que apresentou o último cronograma de implantação do novo fundo de garantia, esse que trouxe agosto de 19 para as empresas do primeiro grupo. Existia uma circular anterior que já deixava as empresas do segundo grupo em novembro. Entretanto, nós já tivemos uma resolução número 926, que foi publicada agora em maio, trazendo a figura do FGTS digital. Então, através dessa resolução 926, a Caixa deixa de ser o curador do fundo de garantia para envio de eventos e recolhimento de fundo de FGTS realizados através do E-Social. O que isso significa na prática? Significa que o CEFIP vai permanecer por mais tempo do que o que está previsto, né? Então, a gente não vai falar de uma substituição em agosto, mas também não temos uma nova data. Se vocês verificarem essa resolução 926, ela institui a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, como órgão que de fato venha a ser o responsável pelo recolhimento do fundo de garantia pelas prestações oriundas do E-Social. Tudo que for anterior à substituição do novo FGTS via E-Social permanece na CEFIP. Então, nós teremos CEFIP e conectividade, mesmo depois da implantação, porque qualquer retificação anterior é feita na plataforma anterior, que no caso é a CEFIP. Tá? Este cronograma todo está embasado pela resolução do Comitê Gestor do E-Social 5 de 2018, que foi publicada no mês 10, e nós tivemos agora, na última sexta-feira, a portaria do Ministério da Economia, número 300, foi publicada no dia 14, que institui o novo Comitê Gestor do E-Social. Integram agora novos participantes, não consta mais a Caixa Econômica como participante do Comitê Gestor do E-Social. Delega poderes à Inspeção do Trabalho para que esta fique responsável pela condução do E-Social. Na prática, o que isso quer dizer, O que antes era dividido e existiam muitas brigas lá dentro,
Agora, quem bate o martelo e quem de fato determina cronograma, prazos, datas de implantação, modificações, tudo isso ficou na mão da Inspeção do Trabalho, tá? Que é uma pasta dentro do Ministério da Economia. Pertencem ao Ministério da Economia, a Receita Federal, a Inspeção do Trabalho, a Previdência, o INSS, estão todos dentro do Superministério da Economia, todos respondendo ao mesmo ministro Paulo Guedes. Basicamente, para gente que vem acompanhando isso em diversos comitês e grupos de trabalho, é favorável essa movimentação. Nós entendemos a pasta da Inspeção do Trabalho como responsável por diversas informações que estão contidas dentro do e-social. Uma vez que ela fique à frente, ela terá uma condição mais favorável no que tange à simplificação. Obviamente, a Receita Federal é responsável pela arrecadação e isso não muda, tá? O que muda aqui não é parte de trabalho e de receita, e sim a Resolução 926, que instituiu a Inspeção do Trabalho como responsável do Fundo de Garantia. Essas integrações até o momento permanecem inalteradas. Todos os dados que nós enviamos pelo e-social e Reinf continua da forma como está, continua pingando na DCTF e vai emitir a sua DARF. Essa pastinha da esquerda, essa pastinha da esquerda é muito provável que teremos modificações porque nós não temos mais essa figura da caixa. Vamos falar um pouquinho de layout. A ideia não é explicar layout por layout, item por item, porque a gente já está num estágio do e-social onde todos já conhecem as informações prestadas. Mas nós vamos passar algumas informações também relevantes e importantes. No que tange a tabelas, a tabela 1060 é a tabela de ambiente do trabalho. Ela é a primeira tabela a ser enviada agora em julho para as empresas do primeiro grupo que vão iniciar o evento do SST. Eventos não periódicos, admissões, demissões, comunicações, tudo que está riscadinho, tem uma tardinha, são eventos de SST. Totalizam SST 5 eventos, tá bom? Começa a vigorar acidente de trabalho, teremos monitoramento de saúde do trabalhador, exame toxicológico, condições ambientais e treinamento e capacitações. Dentro dos não periódicos, finalizam nessa movimentação, sendo que a família 5.000 são eventos de retorno do governo. Então, eu envio todas as informações, o governo calcula os tributos, INSS, IR, Fundo de Garantia, e nos devolve através da família 5.000. Eventos periódicos, movimentação de folha de pagamento, tá? Estamos falando ainda da versão 2.5 e o que é importante que vocês entendam, a TOTO já trabalha hoje na evolução dos layouts do e-social. Quais são eles? Nós temos publicado uma nota de documentação evolutiva 2, que nós chamamos de NDE 2. A NDE 2 será aplicada especificamente para órgãos públicos. Ela altera essa quantidade inteira de eventos do e-social. Então, teremos muitas movimentações. Fora a alteração de todos esses eventos listados na parte de cima, na parte de baixo temos a criação de novos eventos para atender órgãos públicos. Vale lembrar ainda que se a sua empresa é uma empresa privada, isso daqui não se aplica a você. Mas nós temos clientes dentro da carteira da TOTUS, que são empresas mistas, que são empresas públicas, que estão aguardando também a implementação de tais itens. E a NDE 03. A NDE 03, ela implementa imposto de renda e processo trabalhista. E aí vocês vão falar, mas Eli, hoje a gente já tem imposto de renda dentro do evento 1200, dentro do 1210 principalmente, onde ele já me retorna essa apuração. De fato existe, porém não existe com o detalhamento que a Receita Federal necessita. Para que seja substituída a DIRF de verdade, eles precisam fazer algumas adequações, por isso essa alteração de eventos que estão listados na parte de cima, e precisam implementar mais 2 eventos para contemplar processo trabalhista. Está previsto que essa NDE 3 entre em janeiro de 2020. Tá? O que nós já sabemos de antemão. A NDE 3 já possui uma nova versão que ainda não está pública no sítio do e-social
e mesmo a NDE 3 será unificada com a NDE 2 e teremos aí uma versão 2.6 do layout. Isso está por vir no que o governo irá comunicar de simplificação do e-social. Tá? Nós teremos uma movimentação, eventos que já existem, muito provavelmente campos deixem de ser utilizados, regras sejam flexibilizadas. Existe uma reunião técnica por parte do governo, que está ocorrendo essa semana, ela vai ser realizada do dia 17 ao dia 19, onde todos os órgãos do governo estão apresentando as suas propostas de simplificação. Existem mais de 87 itens sendo avaliados, 87 propostas, com diversos itens, na verdade, e vai ser finalizado através de uma publicação com um novo layout, com a nova simplificação. Então, tenham em mente que o e-social não acaba. Ele será, sim, simplificado, será reduzido, é o que a gente espera e o que está sendo passado de informação do governo, mas ele não deixa de existir. Eventos GSST, que é o tema, que é o mote da vez, tá? Nós vamos nos concentrar em 5 grandes eventos. Eu acabei falando um pouquinho deles aqui na parte de layout. O que é importante que esteja em observação por vocês. O e-social vai substituir, de fato, a impressão do PPP e da CAT. Tá? Esses dois eventos, a CAT ela possui um evento específico, que é dentro do e-social, comunicação e acidente, e o PPP ele está diluído em diversos eventos com a composição de alguns campos. A gente não terá a carga de dados históricos, então tudo que vocês possuem que seja relacionado ao PPP antes da entrada do e-social, permanece sendo obrigatório a emissão do seu documento, tá bom? E aqui um fluxo. Esse fluxo é muito provável que diminua, mas é importante que vocês entendam hoje como está desenhado. Essa entrega já foi realizada pela TOTUS e isso é o que hoje está definido para a SST pelo governo. Então, entre o momento da admissão desse trabalhador e o momento do seu desligamento, eu vou ter todo o reconhecimento de fatores, de riscos, de monitoramento, eu vou ter afastamento, treinamento, eu vou ter comunicação de acidente. É neste meio que operam os eventos de SST. Tudo que nós colocarmos dentro da tabela 1060 vão estar atrelados com a tabela 23. O que a gente já ouviu falar no que diz respeito à simplificação, a tabela 23 vai deixar de existir, assim como também a tabela 1060. Tá? E como vai ficar? Isso a gente vai precisar esperar realmente uma publicação oficial. Tá? Evento 2240, condições ambientais de trabalho. Ele é relacionado para todos os NITs, para todos os monitoramentos, e tudo isso nós temos também o monitoramento da saúde especificamente no 2220. O que é importante atrelar? O evento de remuneração, que é essa ligação que continua no meu próximo slide, ele vai estar sempre relacionado ao funcionário. E o que é importante a empresa observar? Se eu estou pagando insalubridade para o funcionário A, e esse funcionário A está alocado no mesmo ambiente que o funcionário B, eu não posso não pagar insalubridade para esse outro. Ah, o e-social vai bloquear, vai dar erro, não vai receber? Não, nada disso. O e-social ele tem a característica de recepcionar muitas informações para que a empresa, de fato, faça a declaração do que ela está realizando. E aí, depois, no futuro, isso será fiscalizado. Perdão. Retorno sempre que nós teremos no que diz respeito à contribuição social dentro do evento 5001, 5011, tá? Previdenciária nós temos sempre nesses dois eventos como conferir. E dentro do evento 1200 ocorre a declaração do fato gerador daquela informação. Tá? O que foi de fato realizado, o que foi de fato recebido pelo meu funcionário e o retorno do que foi calculado de previdência. Esse é o fluxo oficial listado no manual do e-social, onde nós temos uma tabela 1060 vinculado ao reconhecimento de fatores de risco dentro dos dados do funcionário, e ali nós temos 2240, 2220, 2245, acidentes de trabalhos relacionados no 2210 e afastamento temporário integra também os eventos de SST.
Tudo isso utilizando o que a gente chama de tabelas autocontidas do e-social. Todo esse fluxo, ele tende a ser simplificado, a ser diminuído, inclusive a CAT, que é o evento que vai entrar mais adiante, tende também a sofrer uma alteração para nós. Hoje, quando vocês registram a comunicação de um acidente de trabalho na CAT Web, é feito o registro e, na sequência, impresso um documento. Esse documento, que é a impressão da CAT, ele tem legislação pautada no que diz respeito à sua obrigatoriedade de entrega ao funcionário e o envio ao sindicato. Quando a gente fala do mundo e-social para a SST, isso ficou falho. Uma vez que eu vou enviar uma CAT através do evento 2210, que papel eu vou entregar para o funcionário? Se eu imprimir um XML, o funcionário consegue fazer alguma coisa com ele? Se eu já mandei pelo e-social no 2210 e se eu tiver que imprimir e realizar através de uma CAT web, não vai dar conflito? Não estou realizando 2 vezes o mesmo afastamento? Então, são questões como essas que hoje o governo está verificando. Tá? Então, nós temos sim informações dentro dos grupos que a gente acompanha, vai existir uma simplificação geral do e-social, e no que diz respeito ao SST, nós teremos um faseamento. Tá? Então, todos esses eventos, eles são oriundos também das NRs. Se vocês acompanharem mercado, existe projeto tramitando na Câmara e é um projeto já de 5 anos, não é algo que está acontecendo agora nesse momento, não começou agora, né? Ele está sendo divulgado agora, mas ele já é um projeto longo, onde a NR1 está sendo verificada, onde a NR12 está sendo verificada. Existe um cronograma de manifestação pública, onde cada empresa vai poder se manifestar sobre o seu dia a dia no que diz respeito à NR, e após a conclusão dessas revisões das normas regulamentadoras, tudo que está no e-social terá um reflexo. Né? Aquele discurso que nós sempre fizemos, o e-social não cria novas regras, né? Ele apenas comunica as regras que estão em vigor. Uma vez que a regra que está em vigor mude, simplifique, altere, o e-social terá o seu reflexo da mesma forma. Afastamentos, o que é muito importante a gente observar. Tá? Afastamento já entrou em vigor, para quem já começou o envio de periódicos e não periódicos, ele já era um evento, até esse momento, encaminhado. O que é muito importante a gente saber o e-social não me obriga ao envio de horas. Então, se eu tenho um atestado de horas, obviamente eu não vou colocar. Se eu tenho um atestado de dias e essa quantidade de dias for inferior a 3 dias, eu também não preciso enviar. Entretanto, se dentro do período de 60 dias eu tiver um novo motivo, um novo afastamento realizado pelo mesmo motivo do anterior, aí sim, eu preciso enviar os dois. Tá? Então, nesse exemplo hipotético que está na tela, eu tive um afastamento de 2 dias que não foi informado ao e-social. Na sequência, pelo mesmo motivo, eu tive um afastamento de 20 dias. Com isso, o funcionário já vai para o benefício de auxílio. Nesse caso, a empresa envia os 2 eventos, preenchendo sim na informação de mesmo motivo de afastamento. Tá? Envio retroativo que eu não tinha enviado anteriormente. E aí, só para a gente frisar bem claro, não será substituído pelo social mesmo hoje antes da simplificação, tá bom? PPRA, PCMSO, LTCAT e ASO permanecem ativos. O e-social, no que tange ao SST, exige muitas informações e substitui, de fato, PPP e CAT. As demais obrigações, elas devem, como sempre tiveram a necessidade de serem observadas pela empresa, devem ser cumpridas, mas elas não têm informações e vínculos no e-social. Falando um pouquinho de notícias e de novidades. Nós tivemos uma publicação no dia 4/6, falando da mudança de prazo dos eventos do e-social. Então, como a gente bem sabe, a data do dia 7, ela é muito necessária para recolhimento do fundo de garantia, obrigatório, e também porque eu tenho um artigo na CLT que me determina o pagamento da folha até o 5º dia útil do mês seguinte. Tá? Entretanto, como a Caixa ainda não entrou no projeto do e-social e como nós estamos tendo recorrência de períodos sazonais pelo governo de instabilidades neste período,
o comitê gestor liberou uma informação, veio uma notícia que depois foi concretizada através da nota orientativa 18 do E-Social, postergando o prazo de envio dos eventos para o dia 15 do mês seguinte. O que é importante que seja observado por todos vocês? Tanto na notícia quanto na nota orientativa, existe uma definição clara. Esse dia 15 será realizado desta forma, enquanto não substituir fundo de garantia. A partir do momento que eu recolher fundo de garantia pelo E-Social, eu volto a data para o dia 7. Tá? Então, muita coisa foi noticiado na mídia de que conseguimos, levamos o prazo para o dia 15, agora o empregador terá mais tempo, e poucos se atentaram de que esse é um período de transição. Ele vai retornar para o dia 7. Então, o que não é recomendado é que a empresa faça uso agora do dia 15 como sendo uma verdade absoluta. Entendam que ele foi sim flexibilizado, ele já valeu para a competência de maio, que foi entregue agora no início do mês de junho, e vai valer enquanto a gente tiver aí Cefip em utilização. A partir do momento que eu substituir Cefip pelo recolhimento pelo E-Social, volta o fechamento para o dia 7, ok? E aí, falando das publicações de mídia que eu adiantei um pouquinho. Então, tivemos em diversos jornais, em Correio Brasiliense, esse da Folha de São Paulo, que teve um secretário que falou, que foi o Carlos Costa, falou sobre o planejamento de acabar com o E-Social e criar um novo sistema. O Jornal Globo também veio com uma notícia de que irá acabar até o final do ano, Portal Contábil e assim por diante. Teve diversos outros mídias que eu não trouxe aqui. O que é importante que vocês entendam, existe sim um projeto dentro do governo, capitaneado pelos 5 grandes órgãos, que vai simplificar o E-Social. Ele não irá acabar, ele vai continuar. Todas as horas de investimento que nós tivemos, de implantação, de capacitação dos nossos funcionários, tudo isso permanece. Tá? O que nós teremos é uma redução de obrigações e uma redução na simplificação na forma de envio. Mas ele não será substituído e isso já está certo. Não seria inteligente. A gente fala de E-Social, a TOTS participa das reuniões com o governo desde 2008. Né? E para nós também seria um impacto muito grande em tudo que foi feito, todas as alterações, mudanças, implementações para a construção de um novo. Né? Porque o E-Social, ele é complexo porque a nossa legislação é complexa. Ele não é fácil de fato, porque a nossa legislação não é fácil de fato. A partir do momento que a gente consegue simplificar, um terá reflexo do outro. E aí saiu, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, saiu essa semana, inclusive, no portal do E-Social, um esclarecimento por parte da Receita com as empresas que estão no segundo grupo. Então, as empresas do segundo grupo, quando começaram a fazer o envio, algumas delas tiveram um novo enquadramento. Né? E aí, elas já tinham enviado alguma coisa, ou elas já tinham feito um preenchimento e mudaram de grupo, e aí ficou uma confusão. Fato é que hoje algumas empresas do segundo grupo estão com problemas na emissão do CND. E aí existe uma informação do E-Social passando 2 orientações para correção. Ele explica o que foi que aconteceu, né? Porque eu tive um recolhimento via GPS, eu informei via DCTF Web, né? E aí dentro da Receita teve um problema na Receita, a TOTUS também não teve nenhuma participação nisso, isso são informações que a gente presta pelo E-Social, chegou no governo. E aí o governo trata esses dados lá dentro, tá? Nós não temos nenhum tipo de autonomia sobre essa movimentação. Existem 2 orientações por parte da Receita para o contribuinte. A primeira, que eu acho pouco viável, mas enfim, é a primeira, enviar uma GFIP de exclusão, tá? É a opção disponível, vai estar somente para julho, ela não existe hoje. Como a empresa está em processamento da GFIP bloqueado na Receita, que é um status 14, não inutilizável pela Receita Federal, é necessário o ajuste do sistema para permitir a recepção de GFIP de exclusão. Tá? Então, hoje eles não conseguem fazer esse recepcionamento da GFIP de exclusão. A segunda orientação, protocolar na unidade da Receita Federal
o período de invalidação dessa GFIP. Isso eu acho mais viável, porque a gente já está falando direto com a Receita Federal. Me ocorreu agora que eu não incluí aqui, mas nós tivemos também no mês de abril uma alteração do CNAE. Muitos de vocês perceberam o fechamento de abril validando o CNAE da empresa, que se mudou. Em 2010 tinha sido a última alteração, vigorou em 2019 uma nova alteração. A Caixa Econômica não alterou o GFIP. Então, o CNAE que entrou em 2019, se você tenta validar no CFIP, ele não passa. Tá? A gente fez uma manifestação junto à Caixa, junto à Receita, explicando quais eram os problemas, porque hoje o cliente teria que colocar o código do CNAE atual, gerar E-Social, voltar ao código do CNAE anterior para gerar GFIP, que é uma obrigação que já não existe mais para a Previdência, para as empresas do primeiro e segundo grupo, mas que não valida, dá erro e não me permite recolher o fundo de garantia. Tá? A Caixa se comprometeu, vai sair um arquivo de tabelas com ajustes de CNAE para o CFIP. Isso deve acontecer ainda esse mês. E falando um pouquinho de E-Social na TOTVS, este webinar está sendo gravado. Todas essas informações que constam aqui com vocês será disponibilizado depois no TDN. Ficam sempre disponíveis dentro do Space da consultoria de segmentos, materiais utilizados em eventos. O vídeo demora normalmente uns 15 dias para subir, porque vai para a edição do nosso time de marketing, para depois ser publicado a vocês. Portal do cliente, chatbot, nós sempre temos informações e temos como lhe auxiliar com algumas dúvidas pontuais. Espaço fiscal. Tá? O canal de comunicação da TOTVS, de uma forma geral, é através do seu portal totvs.com. Dentro do totvs.com, vocês podem acrescentar esse item de já é cliente e chegam no espaço fiscal. Dentro do espaço, nós temos legislações de todos os cunhos, trabalhista, previdenciária, fiscal, contábil, todas elas são noticiadas por aqui. E nós temos um material, inclusive o convite para os webinars como esse, vocês precisam se inscrever para receberem essa movimentação. Eu vou aproveitar e já acessar e mostrar isso ao vivo, que eu acho que é mais tranquilo. Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Aqui dentro nós temos, estou aqui na página do totvs.com. Dentro do totvs.com vocês vão entrar em já é cliente, espaço fiscal. No espaço fiscal, nós temos aqui onde vocês irão se inscrever para receber as notícias de alteração de legislação e para receber a agenda dos próximos webinars, o convite para esses eventos responde. Aqui nós temos sempre as 4 grandes legislações que estão vigorando. Aqui embaixo nós temos as notícias do que está acontecendo. Então, quando libera uma alteração do E-Social, quando tem uma nova versão dos SPEDs, orientações da DCTF, nota fiscal, tanto a eletrônica quanto a do consumidor. Aqui a agenda dos nossos eventos responde. Esse é um material que a gente sempre tem um cuidado de manter o cliente atualizado. Vou entrar na página do E-Social, porque é o webinar que nós estamos falando agora, e aqui nós também mantemos algumas informações. Se precisar de conteúdo, o que é, como funciona, qual o cronograma de implantação do E-Social, estava muito rápido na apresentação, não consegui pegar. O que é legal também, o governo disponibilizou pela Receita algumas videoaulas novas, então a gente já colocou ela aqui também. Sobre CAEPF, o que a Receita informa, quais são as informações de DCTF Web, então as empresas que iniciaram recentemente, como que a gente tem essa parte de vínculo do E-Social com a DCTF Web, as videoaulas da própria ENIT, tá, que falam um pouquinho, é um material muito grande que o governo preparou. E do lado da direita, vou subir um pouquinho, a gente sempre fala de informações no que diz respeito a TOTVS, né? Então, fundo de garantia, quais são os novos prazos, quais são as mudanças, YouTube, o que nós temos, os blogs da TOTVS, quais as legislações que estão mais vigorantes no que diz respeito ao E-Social, e as nossas páginas de produto com informações sobre pacotes entregues, atualizações, coisas do gênero que também podem lhe auxiliar bastante.
Voltando para o nosso PPT e já indo para o final. Falei um pouquinho já do espaço fiscal, a gente aguarda as inscrições de vocês, é importante para que vocês continuem recebendo os convites para a participação dos nossos webinars. Programação para o mês de julho, nós teremos para a linha Proteus no dia 16/7, um próximo evento do E-Social. Teremos no dia 12/7, um evento Responde para falarmos de ECF. E no dia 24/7, um evento para falarmos de REINF. Todos esses eventos são online e gratuitos, no mesmo molde que está sendo apresentado este hoje para vocês. Agora, na sequência, eu preciso passar a apresentação para a nossa linha de produto, falar um pouquinho do Proteus. As dúvidas vocês podem colocar no chat, a gente já irá responder, tá bom? Só um instantinho que eu vou mudar a apresentação, vai ficar um pouquinho no mudo para vocês, e na sequência a Pamela vai falar um pouquinho sobre a linha de produto Proteus. Bom dia, pessoal. Eu sou a Pamela do Suporte RH Proteus. Eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho dos eventos do SST, a geração, né, do MDT para o TAF. Eu vou falar um pouquinho dos parâmetros, os principais parâmetros que a gente tem no SIG MDT. São todos esses parâmetros que fazem parte para a geração dos eventos, tá? Mas o que impacta mesmo são esses 4 primeiros, que é o MV NG2 ESOC, que é o que faz a integração do Medicina com o TAF, o MV NG2 TDs, que é a data de início da obrigatoriedade. Quando vocês fizerem a atualização do sistema, automaticamente no padrão ele já vem com a informação de 1/7/2019. Tem o parâmetro também que é bem importante, que é o NG2 Avis. Ele, quando você vai fazer algum cadastro lá no SIG-MDT, que você não preenche todos os campos que são obrigatórios para o E-Social, na hora que você vai salvar a rotina, ele emite uma mensagem que está faltando alguns campos para o E-Social. E tem o MV underline MDT GPE, que é a integração do Medicina com o GPE. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora o evento do S1060, a geração. Só um minutinho. Então, estou aqui no Proteus, né, no módulo 35, que é o MDT. O S1060, que é o ambiente físico, tem a rotina da carga inicial, que fica lá em miscelânea, implantação, carga inicial TAF. É a mesma rotina que utiliza para a geração dos eventos no SIGA GPE. Bom, essa opção do 1060, ele só vai apresentar nessa tela depois que forem feitas as atualizações do sistema e parametrizado e feito para a parametrização dos parâmetros. Então, vocês têm a opção de fazer por aqui ou pela própria rotina no momento que vocês forem incluir um registro. Para fazer a geração direto na rotina, a gente vai em atualizações, PPRA, ambiente físico. Eu vou pegar um como exemplo. Bom, o cadastro é feito por essa rotina, tá? Então, assim, depois que eu tiver todo o sistema parametrizado, eu venho aqui, preencho os campos para esse social. Eu não vou conseguir passar campo a campos que são obrigatórios, tá? Devido ao nosso tempo. Mas aí, como eu informei, com aquele parâmetro NG2 aviso ativo, o sistema ele emite a mensagem que está faltando o preenchimento de alguns campos, tá? Esse ambiente físico precisa ter uma amarração do cadastro de ambientes por agentes, tá? Então, vocês vão vincular a essa rotina. O que acontece? Quando vocês forem efetuar o cadastro, tem esse campo aqui de validade do início. Quando vocês preenchem essa data,
o sistema automaticamente integra com o TAF. Se vocês não preencher, o sistema ele não vai deixar salvar, tá? Eu vou mostrar lá no TAF como que o sistema integra. Vou entrar lá no módulo 84. Para a gente visualizar a integração que foi feita, a gente vem em atualizações, eventos e social, tabelas. É o único evento que é pela carga inicial, né? Então, ele, para visualização, é visto aqui em tabelas. Aí, aqui em ambiente de trabalho. Antes, ele vem dessa forma. É o número de recibo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do 2210, né, que é o CAT, a comunicação do acidente de trabalho. A rotina responsável para fazer o cadastro é a rotina de acidentes, tá? Eu vou voltar lá no 35. Então, eu venho em atualizações, acidente de trabalho, acidentes. Tenho este exemplo. É uma informação, caso precise retificar esse evento, o 2210, a retificação é feita pelas rotinas do diagnóstico médico ou atestado médico, tá? Fazendo alteração em uma dessas duas rotinas, automaticamente no TAF é retificado o evento que já foi enviado, tá? Então, aqui no cadastro de acidente tem campos obrigatórios para o social. Aqui embaixo tem as abinhas também que são obrigatórios do preenchimento, principalmente esse agente causador e a parte do corpo atingida, tá? Deixa eu voltar aqui. Antes de eu mostrar para vocês no TAF, a geração do arquivo XML para a rotina do evento 2210 é feita aqui em outras ações, gerar XML social. O que acontece? Tem as opções de alteração, exclusão e inclusão. Então, quando eu acabei de fazer a geração do evento, eu quero visualizar o XML, eu tenho que vir aqui em inclusão. Se eu retifiquei, aí eu vejo em alteração. E se eu excluir, em exclusão, tá? Eu vou entrar lá no módulo 84 para mostrar para vocês a rotina de como é feita a integração. Aí, então, a gente vai em atualização social, não periódicos, CAT, comunicação de acidentes de trabalho. Uma informação importante também é as premissas para a geração desses eventos, tá? Tem que ter o S1000, o S1005, o, o 1020, o 2200 ou o 2300, tá? Para conseguindo fazer. Bom, aqui no TAF, então, ele é visualizado desta forma. Ele está em amarelo porque eu já retifiquei esse meu evento, tá?
Mas então, aquela abinha que eu informei para vocês, da parte atingida e do agente causador, ele também apresenta aqui no TAF, tá? O local do acidente, atestado médico se tiver, e aqui em cima a abinha do número do recibo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, né? Onde é enviado os exames do funcionário, as ANR7. Vou voltar aqui no módulo medicina. O cadastro responsável desse evento do 2220 é o atestado do ASO, tá? Então, assim, eu tenho que ter um cadastro para fazer a geração desse evento, tá? E aí esse evento ele só vai ser integrado com o TAF quando eu fizer a geração do relatório do atestado ASO. Aí eu mostro para vocês também. Tá? Eu vou entrar aqui na rotina do cadastro de atestado para vocês darem uma olhada. Então a gente vem em atualizações, atestado médico, atestado ASO. Vou pegar como exemplo aqui. Então, aqui é onde eu faço o preenchimento do atestado, né? Depois que eu fiz esse preenchimento, aí eu vou fazer a geração do relatório. Aí eu vou em relatório, exames ASO, atestado ASO. Tá? Então, o evento ele só vai ser integrado depois que eu utilizar essa rotina. Aí ele integra com o TAF. Vou mostrar lá no TAF a geração do evento. Então, para a gente visualizar no TAF, a gente vai em atualizações, eventos não periódicos, monitoramento de saúde do trabalhador. Tá? Então, a informação vem para cá. Uma informação que eu não falei é do XML. Vou voltar um pouquinho lá no 35 para mostrar para vocês a geração. Fica no atestado ASO, tá? Então, em atualizações, atendimento médico, atestado ASO. E o XML aqui em outras ações, gerar XML. Bom, agora falando um pouquinho do 2221, que é o exame tóxico do motorista profissional, né? Esse evento ele deve ser realizado pelos funcionários motoristas. O cadastro responsável é o de exame por funcionário, né? Deve ter o exame cadastrado para conseguir utilizar.
E ele só é integrado com o TAF depois que vocês informarem a data do resultado do exame. Eu vou mostrar um pouquinho a rotina para vocês. Então, ele é aqui em atualizações, PCMSO, exames do funcionário. Esse é um exame que eu já tenho cadastrado, tá? O XML é visto aqui em outras ações, por essa rotina dos exames do funcionário, direção do XML. E aí eu vou mostrar para vocês lá no módulo do TAF. Aí ele fica aqui em atualizações, eventos e social, não periódicos, exame toxicológico. De acordo com o que eu preenchi lá no exame do funcionário, o sistema ele integra com o TAF, preenchido essas informações. Vou voltar no medicina a falar do 2240, que é os fatores de risco. O cadastro responsável é a rotina de riscos, tá? Caso precise fazer uma retificação desse evento, quando você fizer uma admissão ou demissão do funcionário, alteração de salário, alteração de função, transferência, mudanças de tarefas, entrega de IPI, eliminação de risco e cadastro de laudos, quando você utiliza essa rotina, o sistema automaticamente ele retifica o evento 2240 que você já integrou com o TAF. Então, a gente vai entrar aqui na rotina, em atualizações, PPRA, riscos. Esse evento também é utilizado para a entrega para o cadastro dos EPIs, tá? Vou pegar um como exemplo. Então, aqui preenchi os campos, né, para social. Uma informação para vocês, caso eu cadastrei um risco, tenho lá, quero utilizar todos os meus centros de custo para esse risco. Então, se eu deixar aqui com um asterisco, ele vai considerar todos, igual é feito aqui na tarefa. Então, ele vai pegar todos os funcionários que tiverem nesse centro de custo para fazer a geração de risco. A função também você consegue deixar com asterisco, função, tarefa e departamento, tá? Caso não quiser colocar um em específico, é só deixar com asterisco que ele considera todas. Aqui os demais cadastros, tá? Quando eu informo aqui, por exemplo, o centro de custo, a função, tarefa, departamento, ou eu deixo, então, como todos, quando eu venho aqui em outras ações, funcionário exposto do risco, ele me apresenta todos os funcionários que pertencem a essas informações. Centro de custo, departamento, função e tarefa. Então, por exemplo, eu só tenho uma matrícula vinculada a essas informações, que é o funcionário TAF-MDT. Vou mostrar para vocês, estão lá no TAF. Então, vem aqui em atualizações, eventos social, não periódicos, condição do ambiente de trabalho.
Aqui, ele não traz pelo nome do funcionário. Então, para eu identificar quais são os funcionários que vierem integrado lá do medicina, lá do cadastro de risco que eu mostrei para vocês, funcionários expostos, preciso pegar o ID dele lá no cadastro do trabalhador, tá? Então, nesse meu caso, é o 1245, o ID dele, tá, FMDT. E aí ele traz as informações de acordo com o que eu preenchi lá no SIGA MDT. Diferente de todos os eventos que o MDT visualiza o XML pelas outras ações, para esse evento a gente visualiza o XML no cadastro do funcionário, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Vou voltar no 35. Então, de acordo com o funcionário que eu, eu vinculei lá ao risco, funcionário exposto, eu venho aqui em outras ações, gerar XML de riscos, tá? E aí entra na informação que eu havia explicado. Tá, agora falando um pouquinho do 2245, que é o evento de treinamento, capacitações e exercícios simulados, tá? O cadastro responsável dele é o treinamento, né? Então, assim, para gerar essa rotina de instrutores, cursos, tá? Senão não consegue fazer a integração com o TAF. Então, aqui no Medicina, nos pacotes de atualizações, tem um pacote que tem os menus, que foi implementado, o módulo 26, que é o de treinamento, aqui no MDT, tá? Então, vai aqui em atualizações, treinamentos. Aí eu já tenho curso, instrutor, curso, treinamento, reserva e a baixa de treinamento, tá? Então, eu venho aqui em treinamento. O meu baixa esse treinamento, tá? Então, ele já está integrado com o TAF, tá? Eu preciso preencher todos os campos aqui, em específico o campo do e-social, que é um dos campos principais para a integração com o TAF. O XML para a geração desse evento, ele fica na baixa de treinamento, tá? Ele fica aqui, em gerar XML e social. Vou mostrar um pouquinho lá no TAF. Fica em atualizações, eventos e social, não periódicos, treinamento. Aqui também, ele vai me trazer pelos funcionários que estão vinculados àquele treinamento, tá? Ele não traz pela matrícula. Só vou mostrar aqui, vou voltar aqui um pouquinho no 35.
Um minutinho. No cadastro de risco, voltando um pouquinho, ele tem uma opção lá de treinamento, que é onde você consegue fazer a baixa por lá também, tá? Muitos clientes abriram ticket questionando a gente que não estava aparecendo a opção lá, mas aí a configuração de um parâmetro, tá? Vou entrar aqui para vocês no cadastro de risco e mostrar. Essa opção aqui, ó, de treinamento, para trazer essa opção, tem que ter o parâmetro MV underline NG MDTTR configurado, tá? Se não aparecer, é só ativar esse parâmetro que aí ele traz aqui. A gente tem atendido também bastante cliente questionando, mas caso eu utilize um sistema terceiro ou não quero utilizar o MDT, como que eu faço para levar essas informações para o TAF, tá? No caso, no TAF tem a opção de fazer a importação do XML, tá? Desde que o arquivo do seu sistema terceiro esteja de acordo com o layout do social, tá? Caso não tiver, aí vocês precisam estarem ajustando para conseguir integrar no TAF. Ou caso vocês optem por não utilizar o SIG-MDT e também não utilizam o sistema terceiro, é possível fazer a inclusão direto no módulo do TAF, tá? Eu vou falar agora um pouquinho para vocês do nosso portal do Entrega Legais, é onde a gente tem todas as atualizações do E-Social, é a página centralizadora, tá? Aqui embaixo tem as atualizações tanto para a versão 12.23 quanto para a versão 12.24, desculpa, 12.17. Esse último pacote aqui é um acumulado semanal, que é disponibilizado pelo desenvolvimento do MDT, tá? Então, todas as correções que são liberadas, ele é atualizado nesse link. Aqui nos principais assuntos, a gente tem o passo a passo de todos os eventos, tá? Eu vou entrar aqui, por exemplo, no eventos não periódicos. Pegar aqui, por exemplo, o 2210, Comunicação do Acidente de Trabalho, CAT. Eu venho aqui em informações técnicas, relatórios de inconsistência. Quando eu estou fazendo um cadastro no sistema e na hora de eu salvar ele emite uma mensagem, por exemplo, que o CPF está em branco, então eu entrando aqui nessa página, ele me mostra que o CPF do funcionário deve ser preenchido e ele me informa qual que é o campo que o sistema faz a validação, tá? Esse relatório de inconsistência a gente tem para todos os eventos SST, tá? É bem bacana, então auxilia bastante na hora de fazer o cadastro. Aqui em cima, em como gerar, a gente tem um vídeo com a explicação de tudo que eu passei para vocês, só que aí ele mostra mais detalhado os campos, tá? Também tem para todos os eventos do SST. Voltando aqui um pouquinho em informações técnicas, tem a opção de compartilhamento de tabelas, né? Como que deve ser no MDT e no TAF. E tem área de todos os campos que tem no SIG-MDT e no TAF, de acordo com o layout do e-social. Tá entrando em um aqui, então, para vocês verem. Ele me mostra a tag lá do XML, né, de acordo com o que está no layout do e-social. Traz a rotina, que o sistema faz a validação. O campo. E aqui ele traz a rotina do TAF. Rotina, tabela e campo. Tá? Então, por exemplo, se vocês forem fazer um cadastro lá do local do acidente e na rotina do SIG-MDT não tiver de acordo com o que está no layout, é porque ele foi feito um depara e é apresentado só
no TAF, tá? Aí vocês vêm aqui na setinha e ele traz essas informações de acordo com o que está no layout. Bom, gente, a apresentação então é essa, tá? Mostrei o caminho da geração dos eventos pelo sistema. A apresentação vai ficar aberta até meio-dia para vocês fazerem as perguntas, tirar dúvidas. Caso tiver uma pergunta muito comum, eu abro o áudio aqui e repito para todos ouvirem, tá? E obrigada. Pessoal, o primeiro material que eu apresentei um pouquinho de conceito, legislação, a gente salvou em PDF e está na parte de documentos aqui da apresentação, tá? A apresentação de produto mostrou mais as telas, mas espera só um pouquinho, a gente vai tentar pegar esses parâmetros, que é esses 3 slides, e aí a gente inclui aqui também na ferramenta. Só um instantinho. Pessoal, o foco do nosso evento é um pouco o SST, tá? Então, todas as apresentações de produto e tudo mais a gente focou em SST. Tá surgindo diversas questões aqui no chat, como nós estamos com o tempo, eu vou abrindo o microfone e respondendo algumas, tá bom? O Marcelo está questionando que até hoje ele não conseguiu fazer o fechamento. É uma empresa de segundo grupo que tem enviado a folha e provavelmente não tem feito o fechamento, né? Marcelo, o que a gente orienta como sugestão, que é o que você está pedindo de fato, fecha pelo menos com 12,95, né? Para poder fazer pelo menos até aquele momento. É um evento de contingência. Esse evento de contingência, ele já sensibiliza a DCTF Web. Qual é o teu problema nesse caso, tá? Como a sua empresa já está no grupo que já usa DARF, né, que é a DCTF Web, que substituiu a GPS, enquanto você não fecha, não sensibiliza a DCTF Web. E aí você não consegue emitir a guia. Uma vez que você não emite a guia, mesmo que você pague pela GPS, a Receita não está mais olhando. Lembra que na apresentação de conceito, um dos meus slides falava de que empresas que estão com problema para emitir CND, a tua empresa vai cair nesse rol. Porque a partir do momento que é obrigatória a utilização da DCTF Web, e ela já está para os dois grupos, para o primeiro e segundo grupo, a empresa que recolhe via GPS, a Receita não olha mais para GPS. Então, perante a Receita Federal, você está devedor, uma vez que você não tem DCTF Web. O que a gente recomenda, eu não sei direito por que você não consegue fechar. É importante conversar com o nosso suporte, abrir um chamado, mas enfim, não conseguiu fechar, deu algum problema, fecha com 12,95, faz uma contingência, ele já vai alimentar a DCTF Web lá no ECAC. Com isso, você consegue emitir uma DARF numerada com valor parcial, complementa com uma DARF avulsa, tá? E depois faz a conciliação dessas duas DARF, numerada e avulsa, no SISTAD. Tá? Então, é importante você tentar regularizar o quanto antes. Tá? Hoje não existe multa nenhuma do e-social. A gente teve no mercado um boom de gente falando, o e-social é fábrica de multas, não sei o quê. Ele viabiliza a aplicação de multas, isso a gente não pode negar, tá bom? Mas, de fato, não existe nenhuma empresa que tenha sido multada por conta do e-social. Tá? Então, corre atrás o quanto antes, e enquanto você não conseguir fechar com 12,99, que é o correto e o ideal, fecha pelo menos em contingência para você poder começar a alimentar desse CTF Web. Você precisa entender que, assim, e-social e REINF, eles são declarações que sensibilizam a parte previdenciária, que é a DCTF Web. Se ela não está chegando lá, a tua empresa está caindo numa lista de devedores, e isso não é bom. Deu para entender? Flávia está questionando quais são os eventos que entram em julho. O cronograma oficial ainda é em julho, 5 eventos, não tem faseamento. Tá? Hoje o cronograma que está vigente, que a gente sabe que vai alterar, mas hoje o vigente é os 5 eventos do E-Social entram em julho para as empresas do primeiro grupo. Começa pelo 1060, que é a tabela, e aí você teria até o dia 15 de agosto para fazer o envio de tudo, tá bom? Mas seguindo o cronograma atual, todos os eventos de SST, o meu material já está disponível aqui na parte de documentos. Pega aqueles eventos que eu coloquei como SST, eles são obrigatórios a partir de julho, até que se mude o cronograma.
Viviane está questionando sobre a conciliação das DARFs. A gente fez em abril um evento que nem teve participação de produto, porque a gente fez mais uma aula realmente sobre a DCTF. Então, lá no TDN, na parte de eventos, pega o vídeo da DCTF Web, reveja ele que eu acho que vai servir bastante. Basicamente, um resumo assim, muito rápido, Viviane. Eu vou enviar dados pelo e-social e pela REINF, contribuição previdenciária eu tenho nas duas partes, tanto sobre as notas, sobre o faturamento, quanto sobre a folha de pagamento. Essas duas declarações, elas sensibilizam a DCTF Web, que é da Receita. Eu preciso entrar no ECAC para acessar a DCTF Web, e a partir daqui a TOTUS não consegue mais te ajudar, porque é receita pura, tá bom? Acesso a DCTF Web pelo ECAC, emito o que a gente chama de DARF numerada. Se por algum motivo não foi todos os dados, seja do faturamento, seja da folha, essa DARF numerada não está completa. Então, eu tenho uma DARF numerada com valor parcial, preciso entrar num outro sistema do ECAC chamado Siscalc, calc de cálculo. No Siscalc, eu consigo emitir uma DARF avulsa, tá? E aí eu pago as duas, DARF numerada e DARF avulsa. O pagamento dessas duas é a minha previdência do mês. Como que eu faço depois? Paguei as duas, entro num outro lugar chamado Sistad. É tudo novo, tá? Então, cuidado, são parecidos. Siscalc calcula, Sistad eu faço a conciliação. No Sistad, eu vou informar para o governo as duas DCTF, as duas DARFs, na verdade, e ele vai conseguir entender que aquela competência daquele mês está quitada, tá? E-Social Reinf entra na DCTF Web, gera na DCTF uma DARF numerada, faço no Siscalc de cálculo uma DARF avulsa se precisar e concilio tudo no Sistad. A Luana está questionando sobre lançamento de texto com caractere especial acentuação. Luana, você escreveu que você usa um módulo terceirizado para controle de medicina, tá? Dá uma verificada, porque assim, existe uma nota técnica 14 do E-Social, tá? Onde fala sobre acentuações que não são permitidas, não. Tá? Os nossos produtos, TOTUS, já fazem os tratamentos corretos. Não sei dizer por esse seu fornecedor que você está falando que é de terceiro. Tem uma documentação específica do E-Social falando sobre os caracteres especial. Nota técnica 14, tá bom? Tem bastante questionamento também referente à licença full, se contempla o SIG-MDT, né? Ou você tem que comprar uma licença para o módulo. Essa informação nós, da sua parte, não temos, tá? Porém, é necessário que vocês entrem em contato com o executivo de conta para que esclareça essas informações. Pessoal, tem algumas questões aqui sobre vacinas e cursos. Vamos falar algumas coisas. Primeiro que assim, não são todos os treinamentos realizados pelos funcionários que são obrigatórios constarem, tá bom? Existe uma norma regulamentadora que identifica quais são os treinamentos obrigatórios e eles aplicam-se a quem tem um risco. Fora isso, vacinas não entram no E-Social de jeito nenhum, tá? São apenas os treinamentos obrigatórios de acordo com as NRs. Não são todos os treinamentos, são apenas aqueles que implicam em risco ao funcionário e que são de exigência e controle das NRs. Essa apresentação, os materiais que nós utilizamos, com exceção a demonstração de produto que a Pamela fez, os materiais estão disponíveis já na parte de documentos, vocês podem baixar. Ela ainda está sendo gravada, então assim, normalmente a gente precisa de uns 15 dias para editar, subir no YouTube, colocar no canal da TOTUS e depois disponibilizar para vocês, tá? A gravação vai demorar uns 15 dias e ela será liberada nesse link que eu acabei de colocar com todos vocês. Fica no TDN, no Space da Consultoria de Segmentos. Mas o questionamento é o que deve ser integrado no evento 1060, né? Deve ser informado os ambientes de trabalho e todos os respectivos fatores de riscos, tá? Essa é a informação que tem aqui no 1060.
Pessoal, só mais um esclarecimento. A gente pegou bastante cliente questionando sobre o evento 2210 com o 2230, tá? O 2230 ele continua sendo obrigatório para o envio, tá? Mas em casos que tiver acidente de trabalho, deve ser enviado o 2210 também, tá? Então ele não deixe de enviar o 2230. Bom, pessoal, obrigada pela presença de todos vocês até aqui. A gente passou um pouquinho sobre os eventos de SST, demonstramos aqui a parte de produto e o material, conforme a gente comentou, de legislação também está disponível para vocês. Só para lembrar, em 15 dias mais ou menos, o vídeo dessa apresentação vai ser disponibilizada, ela fica no TDN para consulta de vocês posteriores. Em julho temos agendado outro evento Responde para falar um pouquinho mais de e-social, esperamos que ali já tenhamos novas informações também oficiais para poder conversar. Um bom dia para todos vocês, bom serviço. Esperamos revê-los nos próximos webinars. TOTS agradece, tenham um bom dia.